Som. Agora sim. Olha que som. Glória a Deus. Amém. Você está preparado com o seu coração? Preparado para receber algo do Senhor, uma palavra para o teu coração? Amém? Que não vem de mim, mas vem do Senhor. E ai de mim se não falar algo, se falar algo que não seja do Senhor, né? Mas você pode curvar sua cabeça e orar também junto comigo agora, fechar os seus olhos. Oh Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, Pai. Acima de tudo, pela tua presença, Senhor, neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração aqui, Senhor Deus. Que o Senhor venha de encontro, Pai, a cada um aqui, Pai. Aquele que ainda não te encontrou, Pai, nessa noite, Senhor Deus, que te encontre, Senhor, que o Senhor se revele, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra entre, Senhor Deus, penetre no coração, penetre no espírito de cada um aqui e gere, Senhor, a tua vontade, Pai. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor Deus. Dá-nos discernimento, Pai. Que a tua palavra seja recebida, Senhor Deus, como água, Senhor Deus, numa terra seca, Senhor Deus. E faça germinar, Senhor, brotar aquilo que é fruto do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, Senhor. Peço a tua graça sobre mim, Pai. Que seja realmente o teu querer, a tua palavra, a tua unção, Pai. Em nome de Jesus, leva cativo as nossas mentes ao Senhor, Pai. Eu repreendo toda distração, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, me foi dada a missão, né, de trazer uma palavra aqui, nesse dia dos pais, né? Que honra poder falar aos pais, né? Mas não só aos pais nessa noite, né? Mas todos nós aqui, falar um pouco sobre paternidade, né? E eu queria trazer para nós aqui um entendimento mais profundo do que acontece quando não existe uma paternidade saudável e o que acontece quando é exercida uma paternidade segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. E para a gente entender realmente isso, para ficar bem claro, a gente vai entrar um pouco, vai mergulhar na história de Jacó e de José. Então vamos, como é uma história muito grande, né, nós não vamos ler tudo, eu queria ler um trecho que está lá em Gênesis 37. Você pode abrir aí comigo? Gênesis 37. Amém? Vamos ler lá, Gênesis 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? Com isso, odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai,
e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Diga isso comigo aqui. O pai, entretanto, guardou aquilo no coração. Amém? Então vamos começar aqui. Quem que foi Jacó? Vamos trazer na memória aí quem que foi esse patriarca, né, como a gente chama, né, neto, né, de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. O próprio nome de Jacó já é um nome ótimo, né? Jacó significa enganador, usurpador. Esse foi o nome de batismo, né, que ele recebeu, porque ele nasceu ali agarrado no calcanhar, né, no calcanhar, no pé do irmão dele, Esaú. Então, e ele viveu boa parte, né, da vida dele exatamente de acordo com esse nome que ele recebeu. Viveu enganando, usurpando, roubando. O que ele fez? Só para a gente lembrar um pouquinho. Uma das coisas, né? Primeiro já foi tentar nascer na frente do irmão, né? Mas não conseguiu. Então, aí mais passou o tempo, o irmão, né, estava exausto de vir do trabalho no campo, e ali ele rouba a primogenitura, o direito de primogênito, né? Naquela época era muito importante, oferecendo ali um prato de lentilhas, né, uma sopa de lentilhas, e ele conseguiu esse direito de primogenitura. Depois, no momento em que Isaac, o pai deles, ia abençoar, né, declarar bênçãos, profetizar na vida dos filhos, o Jacó fez todo um esquema ali, uma articulação para ele passar na frente, e ele conseguiu roubar a bênção, fingindo que ele era o irmão, o Esaú. Depois acontece várias coisas, né? E acontece que ele tem que fugir desse irmão dele, porque senão ele ia ser morto. E ele foge, ele vai para os parentes dele e vai para a casa de um tio, né, o Labão. Fica lá ele trabalha por uma esposa, recebe outra, trabalha de novo, recebe a esposa verdadeira. E ali Deus, de certa forma, prospera Jacó, porque ele fica rico, cheio de rebanhos. Mas, de novo, o Jacó dentro dele ali, fala mais alto, né? E ele, já não aguentando aquela situação com o tio dele, ele resolve fugir. E ele foge, e ele pega ali a parte do rebanho que ele achou que era dele, e ele pega as mulheres, os filhos que já tinham nascido, e sai fugido à noite, escondido do tio dele, com tudo que ele conquistou ali, né? Enfim, são só exemplos, né, para a gente entender o caráter de José, né? Quem que o Jacó era por dentro. Quem que ele, a maquinação, a mente de José era essa, de passar na frente, de roubar, de conquistar as coisas, de Jacó. Eu acho que eu estou falando errado. Então, esse era o Jacó. Esse é quem era a pessoa, o homem Jacó, o pai Jacó. Pensando nele como pai, qual que era o legado que esse homem podia deixar para os filhos dele? Todos os dias na casa, quem que esses filhos viam o pai sendo? O que esse homem podia deixar de bom para os filhos? Então, já para a gente pensar, né, não só para os pais aqui, mas para todos nós, o legado de alguém que não tem a sua natureza transformada lá dentro, não tem, é um legado terrível para os filhos. É duro isso também, acho que hoje as palavras estão sendo meio assim, ó. Então você se prepara aí. O legado de alguém que não teve a sua natureza transformada é um legado terrível para os filhos. Esse seria o legado de Jacó, para os seus 11 filhos, né? Porém, Jacó teve um momento da vida dele, um momento marcante, um momento que mudou a história. Jacó, ele se encontrou nessa fuga da casa do tio dele. Ele tinha que atravessar um pequeno ribeiro. E ele mandou tudo que ele tinha na frente, inclusive todas as pessoas, as mulheres, os filhos, todos os rebanhos, tudo, e só ficou ele sozinho.
porque ali ele resolveu, ele decidiu que ele precisava se encontrar com Deus. E ali é o momento em que ele luta com Deus. Jacó, eu creio que ali ele já não aguentava aquela situação de anos e anos e anos na vida dele. E ele resolveu dar um basta, e ali ele lutou com o anjo de Deus. E o resultado, aquele Jacó, enganador, usurpador, roubador, ele deixa de ser o Jacó e ele passa a ser Israel. E Israel significa o quê? Alguém sabe aqui? Significa príncipe de Deus. Então, no val de Jaboque, né, que era o nome do ribeiro, o anjo ali entregou para ele uma nova identidade, implantou nele uma nova identidade. Quando a gente recebe uma identidade nova, a nossa natureza começa a ser transformada também. Deus fala que você é filho e filha de Deus. A partir desse momento, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você, para tirar o Jacó de você e gerar o príncipe e a princesa de Deus. Amém? Essa é a sua identidade, receba essa identidade. Então, a partir dali, Jacó, né, não passou mais a viver como Jacó. O Jacó passou a ser Israel. E o caráter e a vida dele passou a ser transformado a cada momento como um príncipe do Senhor. E é nesse momento ali de acontecer várias coisas, fugindo do tio, recebendo nova identidade, aquela renovação na mente dele, José, o filho dele, já estava ali presenciando tudo isso. Dizem na Bíblia os estudiosos que José tinha cerca de 6 anos de idade. Um menino um pouco maior do que o Samuel. Então, José, ele viu a transformação do pai dele. Ele pegou ali um pouco, né, da consciência, né, de uma pequena criança, do Jacó, do enganador, mas ele viu ali a transformação. E a partir dali, a paternidade que José recebeu foi a paternidade de um pai transformado, de um pai renovado por Deus. Então, José tinha cerca de 6 anos de idade quando ele saiu com seu pai e foi morar de novo na terra lá de Israel, dos pais dele, dos patriarcas, né? Então, José ele começou a receber, desde muito novo, praticamente, uma nova paternidade, não aquele pai que os outros irmãos tiveram. Porém, se a gente for ver na vida, no que conta na palavra sobre os outros irmãos, quem eram os irmãos? Todos aqueles das tribos de Israel. Rubem, Simeão, Judá, Levi, todos aqueles outros, todos eles eram mais velhos que José. José e Benjamim foram os últimos filhos a nascer. Então todos eles foram criados pelo Jacó, pelo pai Jacó, pelo pai enganador, pelo pai terrível. Eles receberam, infelizmente, esse legado terrível desse pai. E aí a gente vai ver, pegando pontos da história que a Bíblia conta desses irmãos, o que essa paternidade terrível desse Jacó gerou nesses filhos. E o que eu quero trazer com isso? Mostrar que a paternidade desalinhada de Deus, ela vai deixar marcas, não só no pessoal dos filhos, mas numa comunidade, seja uma igreja, seja numa sociedade. E a gente vê, se você ligar um dia que seja no noticiário na sua casa, se prepare, porque vai espirrar sangue na sua tela, porque, misericórdia, você vê lá o quê? Você só vê roubo, crime, corrupção e outras coisas mais terríveis possíveis. E o que é? Onde que é a fonte disso tudo? Tudo isso tem que ter um cerne, um nascimento. Claro, a queda do homem, isso é básico. Mas vem da falta de paternidade. Toda a raiz, né, de toda essa maldade do ser humano começa principalmente dentro de casa. E principalmente pela falta de uma paternidade correta, alinhada. Mas vamos voltar aqui, então, para os irmãos de José, os outros filhos de Jacó. Teve um momento que eles já tinham voltado, né? Jacó com os seus filhos, agora Israel, já tinha voltado ali para a convivência próxima, né, mais ou menos próxima de Esaú, o irmão dele. Só que teve um dia que os povos daquela terra, de uma cidade chamada Siquém, povo pagão,
povo ímpio, que não conhecia o Deus de Israel, não conhecia a lei e os profetas. Eles encontram, né, uma das filhas. Jacó tinha uma filha chamada Diná. Essa filha resolve sair, passear na cidade de Siquém. E essa filha é encontrada pelos homens daquela cidade. Essa moça, ela é abusada, violentada. E os irmãos ficam sabendo disso. E o que esses irmãos fazem para defender Diná? Eles fazem uma artimanha lá, propõem algo lá, uma aliança, uma circuncisão, enfim. E ao terceiro dia, quando todos os homens daquela cidade estavam com dores maiores por causa do ritual que eles fizeram, os filhos todos de Israel foram e atacaram e mataram todos os homens daquela cidade. Levaram todas as mulheres cativas e as crianças cativas como escravos. Eu estou falando do povo de Deus. Eu estou falando dos filhos de Israel, da nação escolhida por Deus. Eles assassinaram todos os homens daquela cidade. E o que eu quero dizer com isso? A falta de uma paternidade correta vem gerar uma disposição nos filhos para o crime, para a maldade, para a falta de responsabilidade com os seus atos, para cometer delitos. Eles planejaram esse assassinato desses homens de Siquém. Eles saquearam todos os bens daquela cidade e sequestraram as mulheres e as crianças. Mais para frente também, logo depois dessa passagem que a gente leu aqui, eles planejam o quê? O assassinato do próprio irmão, o assassinato de José. História bem conhecida que a gente sabe, que eles tentam matar José, por fim acontece coisas lá que eles lançam José dentro de um poço e José acaba vendido para o Egito. Ele é traficado, né, como um escravo para o Egito. Então, a falta de uma paternidade é a causa principal da violência, dos delitos e dos crimes que você vê no jornal quando você liga lá. Outro ponto, que a falta de uma paternidade, ou que, vamos dizer aqui, um pai Jacó na nossa vida, na vida das famílias dessa sociedade, causa descontrole emocional. O filho, ele não sabe como controlar a raiva, ele não aprendeu a lidar com a frustração desde pequeno, ele não teve um pai para colocar limite, para falar: filho, resiste a esse impulso, eu sei que você quer isso. A criança não sabe lidar com as suas próprias emoções, com a sua raiva, com a sua ansiedade. E aí essa criança, logicamente, ela vai crescer. E quando ela cresce, ela vai ser o quê? Alguém que vai externalizar de maneira violenta, de maneira rebelde, de maneira impulsiva. Esses irmãos, aqui fala, a gente leu, eles não conseguiam conversar com José de forma natural, de forma normal. Tamanha era a raiva que eles tinham dentro dele, tamanho a impulsividade que eles tinham na emoção, que eles não conseguiam falar com José. E aí, essa passagem que eu falei lá do abuso de Diná, a reação deles é desproporcional. Eles destroem uma cidade, eles assassinam centenas de homens. Não estou dizendo que o que eles fizeram com Diná é correto. Estou dizendo a proporção que esses filhos de Israel tiveram na revanche que eles, me fugiu a palavra aqui, na vingança que eles tomaram por causa disso que foi feito. E aí isso vai seguindo, né, que tanto lá na frente, quando José já é governador, olha a mentalidade deles. Agora José vai vingar e ele vai nos matar. Porque eles estavam se baseando nas emoções deles. Se fossem eles, eles matariam José. Mas José não fez isso, porque José, nós vamos chegar lá, ele já recebeu uma paternidade correta. Então vamos adiantar aqui. Outro ponto, né? Esse é muito importante para nós como cristãos, como filho de Deus. Existe uma quebra, uma ruptura no legado espiritual, quando nós somos levados por uma paternidade corrompida. Quem era o pai de Jacó? Isaac. E o pai de Isaac, Abraão. Que legado esses homens deixaram? Meu Deus, eu queria ser filho lá, conviver com Abraão,
andar com Isaac, via todas as experiências, Deus falando com Abraão. Agora esse legado não foi passado. Isaac ainda recebeu certas coisas, certa herança, né, de Abraão. Agora Jacó já não recebeu. E quanto mais Jacó para os seus 11 filhos. A herança espiritual de Abraão se perdeu, não foi passada, porque não houve uma paternidade que transmitiu o ensinamento que Deus falou. Deus falou com a sua própria boca para Abraão. Deus visitou Abraão dentro da tenda, fez promessas e cumpriu. Isaac era o filho da promessa, mas Isaac não contou para Jacó sobre o Deus que cumpriu a promessa através da vida dele. A figura paterna, queridos, transmite tanto uma capacidade de aprender as coisas naturais, ensinar coisas naturais a trabalhar, quanto ensina um legado espiritual. Pais que estão aqui, é sua responsabilidade transmitir o que Deus fez na sua vida. Seu filho vai absorver principalmente de você o seu legado espiritual. A gente vê também outra consequência da falta da paternidade correta, são os relacionamentos. Eu quero que você se coloque agora nessa família, imagina aí, você fazendo parte ali, você é um dos filhos também, ou filha de Jacó. Você tem ali Jacó, seu pai, mas você tem duas mães ali. Você tem duas mulheres disputando o marido, uma rejeitada, coitada da Lia, e outra a Raquel. Só que a Raquel, as coisas não estavam fáceis para ela, porque ela era estéril. E havia uma cobrança absurda naquela época para uma mulher, para ela ter filhos. A Lia, pelo contrário, ela teve filhos. Ela teve 6 filhos e ainda teve uma filha. E por fim, Raquel também deu à luz. Mas imagine você, se coloque nessa família, vivendo nessa disputa dessas duas mulheres, além das 2 concubinas, ou seja, 4 mulheres dentro daquela casa, e aquele Jacó, daquele jeito, tendo que lidar. Que herança esses filhos receberam dentro de casa, nesse ambiente familiar? Relacionamentos totalmente conturbados, quebrados, não havia paz, não havia concordância naquela casa. E depois eles só passaram em replicar isso na vida deles, na caminhada deles. Então eu já falei, né, que nesse ambiente. E essas mães viveram totalmente sozinhas, desamparadas, sobrecarregadas para criarem os seus filhos. Imagina esse ambiente, né? As mães tendo que educar todos esses filhos, 6 filhos para uma. Depois Raquel também tem José. Chega um ponto que Raquel ainda está registrado na Bíblia, depois você pode ler lá. Ela fala e ela vira para Jacó: me dá filhos, senão eu vou morrer. Olha a situação emocional dessa mulher como estava. Houve também ali uma ferida muito grande de rejeição. Jacó, ele repetiu o mesmo erro que ele sofreu dos pais dele. Seu pai Isaac preferia Esaú, o irmão dele. Jacó tinha uma rejeição paterna. O pai dele preferia o irmão dele, mas a mãe ainda preferiu a ele. Em vez de quebrar esse ciclo, Jacó automaticamente ele repetiu o ciclo. Como que ele repetiu? Ele deixou os 10 filhos dele de lado, rejeitou os 10 filhos e preferiu e mimou a José. A gente leu, José, ele tinha uma túnica especial, uma túnica colorida, uma túnica de mangas compridas. Imagina isso na sua mente, essa casa de novo, 10 filhos lá, todos com roupas simples, de trabalho na roça. E aí tinha um menino especial, esse menininho com uma roupa toda bonita, toda limpinha, toda colorida, de um tecido especial. Queridos, imagine o ambiente dessa casa, como que era. Coitado do José também, na mão dos irmãos, por isso ele sofreu o que ele sofreu também.
E aí houve então toda essa transmissão do que Jacó recebeu, ele passou essa rejeição para frente, em vez de quebrar o ciclo. Ele rejeitou a uns e preferiu José. E essa dor gerou um abandono físico real. O que voltou para Jacó? Eles fingiram que eles mataram José, passaram sangue nessa túnica, nessa roupa coloridinha de José e falaram: Jacó, nosso pai, teu filho José, a gente não sabe o que aconteceu. Pode ser que um animal tenha devorado. E era tudo mentira, o José estava lá sendo vendido para o Egito. E eles colocaram sobre Jacó uma aflição tal que ele ficou por 22 anos pensando que o filho dele, o mais preferido, tinha morrido. Por causa de uma mentira. A rejeição que esses 10 filhos sofreram, eles derramaram de novo de volta para o pai. E falaram: teu filho morreu. E por 22 anos esse Jacó ficou pensando e sofrendo por causa do filho que ele pensou que estava morto. Enfim, houve toda uma desintegração da família, uma sobrecarga emocional, uma dificuldade financeira também, porque eles tiveram que sair da terra que Deus tinha prometido para eles, e eles tiveram que buscar alimento no Egito. Tem muitas outras coisas que a gente poderia citar aqui, que foram causadas pela falta de uma paternidade verdadeira. Amém? Você está aqui comigo? Você está entendendo o que a falta de uma paternidade alinhada com Deus causa numa família, num filho, numa sociedade? Mas vamos ver então quando Deus resolve alinhar uma paternidade, quando Deus resolve entrar numa família, mudar a história de um pai e dali mudar a história de uma nação. Porque como se chama o país que está lá hoje em guerra, né? Se chama Israel, por causa desse Israel aqui, que Deus tocou e mudou a identidade e deixou um legado sobre a terra. Então Deus resolveu entrar e mudou a história de Jacó, e ele passou a se chamar Israel, o príncipe de Deus. E a partir daí, Jacó começou a dar uma paternidade diferente para José, como eu já tinha falado. Então, Jacó, o Israel, ele começou a instruir José. A gente vê que com José foi diferente, porque ele começou a ser preparado. José era o filho predileto e ele deveria assumir todos os negócios, toda a renda, toda a administração das coisas da família. Essa túnica, né, colorida que eu disse, ela tinha um significado muito forte. Ela não era dada para qualquer um e não era simplesmente uma preferência de Jacó. Só usava essa túnica quem era responsável pela administração de todos os bens. Então, o José era para ser o herdeiro administrador. E isso, Jacó preparou ele para isso, deu instrução. Um pai de verdade, ele dá instrução para o seu filho. Ele não deixa o seu filho ir e bater com a cara na parede quando sair lá fora nesse mundo, sem nenhum preparo. O verdadeiro pai, ele instrui. E eu falo isso, e olha para Deus na sua vida. Ele deixou a sua palavra, ele deixou o seu Espírito. E o próprio Jesus falou: o Espírito vai ensinar você todas as coisas. Deus não nos deixa desamparados para enfrentar o mundo lá fora. Um pai de verdade nos instrui e nos capacita. Essa é a verdadeira paternidade que Israel derramou sobre a vida de José. E aí, Israel começou então ali a dar uma paternidade cheia também de um amor, né? O amor que Israel demonstrava para com José, o acolhimento que ele tinha para José, criou em José uma base emocional forte. E aqui usando um termo, né, da psicologia, porque eu tenho aprendido muito psicologia também, né, com a minha esposa, isso se chama apego seguro. Porque foi dada uma base que construiu o José, quando ele era pequenininho, dos 6 anos para frente. Construiu uma identidade nele inabalável. E eu provo isso. José, ele foi arrancado da sua família com 17 anos. Aqui, alguns dos jovens aqui estão mais ou menos nessa idade.
Pense em um dos nossos jovens aqui vendido como escravo para uma terra estrangeira. Qual de nós vai ter estrutura para viver nesse lugar? José tinha essa estrutura. Nós estamos falando de uma realidade em que havia escravidão, não é a realidade hoje. Mas imagine você com 17 anos indo morar num outro país que você não conhece, por obrigação e tendo que viver lá, se virar lá, sozinho. Foi isso que aconteceu com José. E ele não se abalou, não perdeu sua identidade, não perdeu sua essência, porque ele foi criado por uma paternidade saudável. E José, ele criou, por causa dessa paternidade, uma resistência muito grande. Uma resistência ao trauma, resistência à dificuldade. A paternidade de Israel meio que blindou a mente de José contra o complexo de inferioridade que tinha ali na casa dele, na família. José, mesmo na prisão, na servidão, ele não se via como um rejeitado. Os irmãos dele foram rejeitados dentro de casa. José estava numa prisão. José estava como escravo. E o sentimento de rejeição não alcançou a alma dele, o coração dele. Foi blindado pelo amor e pela paternidade que Israel deu sobre ele. A paternidade verdadeira, ela nos ajuda a ter visão. A visão maior das coisas, das situações, uma visão de longo prazo. Os irmãos de José, eles viviam ali, sabe no que? Naquela raiva, naquele imediatismo da situação que eles estavam passando. Meu pai me rejeita, eu tenho que trabalhar. Esse José, com essa roupinha colorida dele aí, não faz nada, só fica levando más notícias ainda da gente, fofoca. A visão daqueles rapazes, aqueles homens, só enxergava aquilo ali. José tinha sonhos. Eu vou governar, eu vou reinar, eu vou dominar sobre coisas maiores. A paternidade que ele recebeu abriu a visão dele para coisas maiores. Querido, você pode abrir a visão de quem está perto de você para coisas maiores do reino de Deus. Como está a sua visão? Você tem que enxergar além dali da sua circunstância, do seu quadradinho. Isso se chama fé. José estava na prisão, estava como escravo, estava sendo acusado de coisas que ele não cometeu. Interpretou sonhos, abençoou, foi esquecido. Mas isso não abalou a visão. Isso não abalou o entendimento e a fé dele na promessa dos sonhos que ele recebeu. Você tem ideia de que demorou 20 anos para esse José que sonhou até cumprir, até ele se assentar no trono do Egito, demorou 20 anos. A visão de José conduziu ele por 20 anos até ele se assentar naquele trono. A sua visão está te conduzindo até onde? A visão que você recebeu dos seus pais está te levando até onde? Mas você tem um Deus que se revelou como Pai. Como eu disse, Ele te deu uma identidade de filho. E aí Ele abre a sua visão. Vai abrir aqui, na palavra, na intimidade e no secreto. É nesse lugar que você recebe uma visão. Porque a palavra fala, Jesus, ora, fecha no teu quarto, ora, teu Pai que vê em secreto te recompensará. Você vai receber coisas celestiais, coisas do reino de Deus, quando você vai para a presença do seu Pai. Amém? Então, José, ele recebeu essa visão, essa paternidade que abriu os olhos dele. Isso refletiu em toda a vida dele. Quando ele recebeu o maior problema que havia possível naquela época de se resolver, o maior pepino, que é a fome de toda uma nação, o faraó falou, o que eu faço? José estava lá. Chamaram ele na prisão. Falaram, José, resolve esse problema aí agora. Foi jogado na mão dele. O maior problema que poderia haver da maior nação da época foi jogado nas mãos de José. E ele, pela sabedoria dada por Deus e pela visão dada pela paternidade, trouxe algo do céu, do reino de Deus para aquela nação. Salvou toda uma nação. Ele fez um plano ali, um plano econômico, vamos dizer assim, que restaurou toda a prosperidade de uma nação.
Você pode restaurar a prosperidade de uma casa, de uma família, de uma igreja, de uma nação, se você andar na visão que Deus tem te dado. Você está entendendo que a única coisa que te limita é a sua visão? Talvez você não tenha recebido uma visão do seu pai terreno, mas a paternidade de Deus te dá uma visão maior. Como eu disse antes, havia um ciclo muito grande de abandono. Nós já estamos terminando. De um abandono que Jacó recebeu, uma rejeição que ele recebeu, que os transmitiu para os 10 filhos dele. Então havia um ciclo ali se repetindo. Mas José foi o único capaz de pôr um basta nesse ciclo do abandono que reinava na casa, na família dele, de interromper um trauma ali geracional. Quando José chegou ao poder, ele não usou o poder dele, a autoridade dele, para oprimir os irmãos, para se vingar dos irmãos. Ele usou a estabilidade emocional que ele tinha recebido, como eu disse, o apego seguro dele, toda a estabilidade, a força emocional que havia em José, e o temor que ele tinha de Deus, a fé que ele tinha no Senhor, não para se vingar, mas para limpar o seu coração. Com esse coração limpo, José conseguiu entender todo o propósito de Deus. Porque ele vira naquele momento em que poderia se vingar dos irmãos, e ele fala: não, eu entendi. Foi Deus que permitiu que eu viesse até aqui, para salvar toda a nossa casa, para salvar toda a nossa nação. Olha isso, gente. Que coração tinha José. O que a paternidade de Israel fez no coração de José, para ele ficar com o coração tão limpo, tão puro, e no momento de maior poder que ele tinha nas mãos dele, ele não oprimiu, ele não se vingou, mas ele usou o poder para abençoar, para prover para toda uma nação. Esse é o resultado de uma paternidade verdadeira. Será que nós estamos dando essa paternidade? Paternidade para quem está junto de nós na caminhada? E aí a gente vê, o resultado passando de geração em geração. José, ele interrompeu, como eu disse, o ciclo do abandono, da rejeição, da quebra familiar, e ali da partir dele ele conseguiu transmitir um outro legado, porque José, ele tem 2 filhos no Egito, Manassés e Efraim. E a gente vê a história desses 2 meninos já começando totalmente diferente desde o nascimento. O primeiro, que foi Manassés, o nome de Manassés significa: ele me fez esquecer. Aí José completa, no momento do nascimento: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Não é um esquecimento assim, eu não vou nem pensar lá na casa do meu pai. É assim, saiu. Meu coração está limpo. Minha mente não está mais nesse problema, não me dói mais. Eu estou vivendo uma nova realidade. Eu tenho uma nova paternidade para dar aqui para os meus filhos. Deus, as dores e as lembranças já estavam curadas, já estavam ressignificadas no coração de José, e ele já implantou isso na próxima geração. E o outro filho que ele teve lá no Egito também, Efraim, significa duplamente frutífero, significa também prosperidade. E aí no momento do nascimento, José profetizou: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Olha só, gente, José foi vendido por traição, por inveja. E dali anos, na próxima geração, José é capaz de dizer: Deus me fez prosperar. No fruto da traição, da inveja dos irmãos, José conseguiu fazer daquilo uma terra de prosperidade, de prosperar na próxima geração. Isso significa o quê? Uma resiliência. Quando a gente recebe uma paternidade verdadeira, você tem resiliência nas dificuldades, no ambiente, na circunstância difícil. Você pega aquela circunstância e, em Deus, você consegue prosperar nessa terra. Prosperar na terra da traição, do abandono, da rejeição. Não por causa de nós mesmos,
mas por causa da paternidade que nós recebemos. Capacidade de pegar esse cenário de escravidão, de dor no Egito, transformar em um ambiente de crescimento e de vitória. Amém? Então a gente fez aqui um panorama, né? Vocês tiveram aqui como se vocês estivessem lá entre esses 10 irmãos de José. Um ambiente familiar terrível, horrível de se conviver, com disputa entre as mulheres, com as concubinas ali no meio, com os filhos disputando a atenção, com um ambiente de uma paternidade totalmente devastada. E a gente viu o legado de um homem transformado por Deus, o Israel de Deus, que ele fez na vida de José. E José passou à frente. Toda a paternidade que nós recebemos é essa mesma paternidade que nós passamos para os nossos filhos, para a nossa descendência. E aí, o que eu quero que você feche seus olhos agora no momento. Eu quero que você analise. Mesmo que você não seja pai ainda, você que é mãe, mulher, você também tem um legado para transmitir. Você também tem algo dentro de você que você vai passar para as próximas gerações. Porque falar de paternidade no Dia dos Pais é falar de legado, é falar de as próximas gerações, porque nada se resume a nós mesmos. Nada para em nós. O reino de Deus é um reino geracional. E aí eu quero que você, ainda com os olhos fechados, aí você pense no que você está transmitindo. Porque Dia dos Pais é dia de pensar em transmissão, em deixar herança. É um dia em que se pensa também nos filhos. Filhos naturais, filhos espirituais. E aí, com toda sinceridade diante de Deus, não é diante de mim, não é diante de quem está aí perto de você. Você vai pedir para Deus mesmo olhar e sondar o seu coração, a sua vida. E vai pedir agora para Deus mostrar a sua natureza. Tem sido mais como Jacó ou tem sido mais do príncipe Israel? Quem convive com você, seja sincero, está recebendo mais do Jacó ou mais do Israel? Está sendo mais como Rubem, Simeão, Levi, Judá, os 10? Ou está sendo mais José? Você tem formado José na sua vida? Dia dos Pais é dia de pensar em legado, é dia de pensar em frutificação. Um pai, ele só é pai porque ele frutificou nessa terra. Senhor, se você quiser, você fique à vontade, você ore, você clame ao Senhor. Pai, nós te oramos, clamamos, porque nesse dia, Senhor Deus, nós estamos diante do nosso Pai também, que é o Senhor, meu Deus. E o Senhor conhece a nossa vida, a nossa história, Senhor Deus. O Senhor conhece a história de cada um aqui. Muitos de nós não recebemos uma paternidade saudável. Muitos de nós não temos bagagem boa para transmitir. Nós não temos um legado de honra que agrada ao Senhor para transmitir. Senhor Deus, mas o Senhor naquele dia que o Senhor tocou na coxa de Jacó, o Senhor fez dele Israel e mudou a caminhada, literalmente. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor toque, Senhor Deus, em cada um aqui. E o Senhor traga, Senhor Deus, uma nova natureza, uma nova identidade para cada um, Senhor Deus. Nós não queremos ser pais negligentes, Senhor Deus, discipuladores, pastores, líderes negligentes. Nós queremos dar paternidade saudável. É isso que eu declaro sobre cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, você pode declarar isso? Eu vou dar paternidade saudável para quem está comigo, para quem o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu vou deixar legado de bênção, de glória, de vida de Deus. Amém? Você que entendeu que você está nessa terra para deixar um legado, para abençoar as próximas gerações.
Você vai dar a melhor glória a Deus nesse momento. Você vai exaltar o nome do nosso Pai, porque hoje é o dia do nosso Pai também. Amém?